boa noite. Eu sou Augusto e junto com o Luiz a gente vai propor hoje aqui, né, uma reflexão que foi o estudo do nosso trabalho, né? Então, a gente meio que inverteu um pouco a lógica de tentar buscar uma base de dados para fazer visualização e tentar chegar em conclusões através dessa visualização. Na verdade, a gente tinha uma pergunta e tentou utilizar das bases de dados disponíveis que a gente procurou para ver se a gente encontrava insights, né, se a gente conseguia concluir. Então, é muito comum, né, principalmente aí nos últimos anos a gente vem falando cada vez mais sobre efeitos de aquecimento global, aumento de temperatura, seca, falta de chuva em algumas regiões, e não só no Brasil como no planeta de uma forma geral também, com alguns outros impactos. E a gente tinha bastante interesse nesse tema e aí a gente se perguntou, será que a gente consegue encontrar alguma base de dados que seja possível da gente observar se a gente já consegue ver no Brasil também impactos do aquecimento global? E aí a gente foi atrás de duas bases de dados para tentar fazer esse estudo, né? A primeira são dados de estações automáticas do INMET, que é o Instituto Nacional de Meteorologia. Ele tem estações que em várias cidades do Brasil e também nas capitais, né, que estão incluídas, claro, dentre essas cidades, e a gente vai ter lá informações, medidas diárias, né, e se a gente precisar até por horário, de precipitação diária, por exemplo, temperatura média, temperatura máxima, umidade relativa, velocidade do vento, são as principais informações que a gente consegue usar. Isso tudo por estação, né? E a gente consegue pesquisar também por um dado. Então aqui a gente está tentando trabalhar com dados desde o início dos anos 2000 até o final do ano de 2022, né? E uma segunda base de dados que foi um pouco mais complexa de achar, porque não são dados administrativos coletados, né, por um instituto qualquer, que foi do Map Biomas, que é um projeto que é da Embrapa e do INPE, em parceria, que eles monitoram as áreas, fazem classificação da cobertura do solo de todos os municípios do país, e aí tem diversas tabelas para diferentes tipos de visualização, né? E um deles é das áreas antropizadas, né? Então, dessa variação de área por ano. Então, a gente tem várias classificações, mas para que o que a gente importa mais é o valor de quanto de área que foi teve ação antrópica ali nessa cobertura para cada ano, né? Então, a ideia é a gente tentar juntar essas duas bases, né, e tentar tirar alguns insights disso aí. Então, a gente fez 5 visualizações a partir dessas bases de dados e para tentar ver o que foi possível concluir, né? Certo. Vou falar um pouquinho também sobre o pré-processamento, essa junção das bases, normalização e tratamento também principalmente de dados vazios e também dados fora do padrão, foi um pouco complexo, né? Por exemplo, no INMET a gente precisou adicionar hierarquia de município, estado e região, então a gente adicionou, né, essas informações, e também foi preciso pré-processar, por exemplo, filtrar, tem alguns dados completamente fora, né, temperaturas mais de 1000 ou dados vazios que acabavam dificultando essa visualização, então a gente acabou precisando fazer um trabalhinho de processamento grande. Dito isso, a gente vai para o nosso conjunto das primeiras visualizações, que são das temperaturas médias por ano nas cidades brasileiras, né, para a gente reduzir o número de pontos. Pegou só um ponto de temperatura média por ano para tentar visualizar se ao longo dos anos essa temperatura média, qual o comportamento dela nas principais cidades. Então a gente vê que aqui com todos os municípios fica um pouco difícil, mas a gente consegue perceber que alguns, como por exemplo Belém,
e Boa Vista tem uma curva ascendente nos últimos anos. Muitos municípios acabam oscilando, né? A gente vê uma tendência leve aqui de incremento nos últimos 2 anos, mas sem tanto enfoque como a gente pode ver aqui no comportamento de Belém e de Boa Vista, por exemplo, ambos na região norte, né? A gente também fez uma visualização por região para tentar isolar mais, né, as linhas, né, para a gente ter uma ideia a nível regional. E a gente observa que, por exemplo, Centro-Oeste, região Sul, região Sudeste, região Nordeste, a gente tem variações que não nos indicam muito, enquanto na região Norte a gente tem uma leve tendência de alta aqui, observada nos últimos anos, com base naqueles municípios que eu já havia citado, né. Aqui temos um mapa colorimétrico que o objetivo é analisar a variação da diferença de temperatura média, né? A variação da temperatura média ao longo dos anos. Então a gente vai começar do ano 2000, que a gente só tinha dados coletados para 4 estações, e vai até o ano de 2022 para entender se essa temperatura está aumentando, como é que está se comportando, né? Então a gente pode ir observando, né? Tem interação aqui, pode observar em cada estado como é que isso vai se comportando. E o foco maior que a gente consegue perceber é na região norte do país, que vai se aproximando do amarelo nos últimos anos. Vou até voltar aqui, o Pará, Piauí, o próprio Amazonas vão atingindo temperaturas médias. A gente consegue ver um pouco que esse mapa vai ficando mais amarelo nessa parte norte do Brasil. A distribuição, né, do valor médio de área desmatada em hectare para cada região. Então a gente vê que no Nordeste a Bahia lidera, no Norte o Pará, no Centro-Oeste o Mato Grosso, no Sudeste Minas Gerais e no Sul Rio Grande do Sul, sendo que a Bahia a gente percebe que tem uma maior participação a nível nacional, né, por ter o maior quadrado nesse terceiro nível aqui. Isso, lembrando também que é um valor médio por ano, né, então da série que a gente analisou de 30 anos mais ou menos, a Bahia tem uma média aí de 350 mil hectares desmatado por ano, e o Pará também chega próximo aos 300 mil aí, o que acaba até, de certa forma, fazendo algum sentido, né? Na Bahia a gente não conseguiu notar lá nos gráficos de temperatura as diferenças, ainda não aparecem, mas no Pará, por exemplo, né, que foi um dos estados que a gente viu lá que tinha essa tendência de aumento de temperatura, a gente vê aqui também que está como um dos principais estados de área desmatada. Fiz 2 scatter plots tentando mapear para ver se a gente conseguia observar uma variação, uma correlação, né, entre o valor da área desmatada e a precipitação total e a temperatura máxima ao longo dos estados, ao longo dos anos, né? Então a gente tentou mapear esse comportamento, e aqui está um pouco rápido, mas a ideia é tentar visualizar se a gente conseguir notar uma correlação do tipo de estados que tenham tido essa média de desmatamento maior, em anos de maior desmatamento, se impacta na questão da precipitação, né, do regime de chuvas, e a mesma coisa aqui na questão da temperatura máxima, se a gente conseguir notar que tinha um comportamento, uma correlação positiva, né? Mas a gente acabou observando que a gente não conseguiu, de certa forma, ter essa correlação, fazer essa visualização com os gráficos, né? Então não foi exatamente compatível aí para a gente tirar nenhum insight. Os dados acabaram tendo um comportamento meio aleatório dessa relação da temperatura máxima e relação do valor de área desmatada. O que a gente pode concluir com isso tudo, né, com essas 2 bases de dados e com esses 4 grupos de visualização que a gente acabou fazendo, é que a gente só conseguiu observar essa correlação entre o aumento de temperatura e área desmatada no estado do Pará, principalmente, né, e um pouco na região norte, mas principalmente no Pará. E alguns motivos para isso é que, em primeiro lugar, a gente acabou analisando, a gente só tem dados, né, no Brasil, dados de temperatura e clima a partir de 20 anos, e nem todos os municípios têm 20 anos, na verdade são
até menos para alguns municípios, né? Tanto que se a gente observar no mapa coroplético, para alguns ele só começa a ser colorido depois. Então, se tratando de clima, é uma série histórica ainda pequena, se a gente for considerar, né? Os estudiosos que estudam base climatológica, eles analisam aí 40, 50 anos de série de dados para conseguir identificar alguns padrões. Outro ponto é que os padrões de variação, principalmente de temperatura, eles são bem pequenos, né? Então, são variações de menos de 1 grau, muitas vezes, que tem um impacto grande em fenômenos externos, mas que talvez para visualização a nível de escala, né, como a gente tem variação ali de 40 graus, né, de 0 a 40 graus, então se a gente tem uma variação de 1 grau ali média, para visualização talvez não fique tão fácil da gente fazer essa inferência, né. Fora a questão da precisão mesmo, né, dos dados, a gente viu que a gente precisou fazer muito tratamento, trabalhar com médias, então a gente tentou fazer alguns tipos de visualização de apenas o verão, apenas o inverno, porque pode ser que a gente tenha verões mais quentes, invernos mais frios, e na média não tenha tanta variação, né? Mas a gente acabou não apresentando aqui porque essas visões não trouxeram insights também tão bons, mas de forma geral acho que foi um trabalho importante, né? Porque a gente trabalhou com dados reais, assim, não é uma base de dados tratada, e a gente acabou passando por várias dificuldades e tentou contornar essas dificuldades, né, para apresentar os resultados aqui e as visualizações que foram feitas.